Olá, pessoal. Começamos então a apresentação do trabalho. Meu nome é Graziele, sou mestre em literatura comparada pela UNILA e doutoranda em comunicação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, damos início à minha apresentação, à minha proposta de trabalho ao Seminário Internacional de Literatura e Cinema de Resistência. Então, o artigo do trabalho, a construção estética sobre o quarto da empregada no cinema brasileiro. Então, eu fiz na minha dissertação um estudo sobre o cinema e a literatura, em que a temática era sobre a segregação socioespacial. Então, nessa pesquisa, e não precisa nem se aprofundar muito nessa questão, que a gente pode perceber que nos últimos 10 anos há uma recorrência sobre a temática do trabalho doméstico dentro da cinematografia brasileira. E daí um dos aspectos que me chamou a atenção para trazer hoje nesse trabalho é a respeito da maneira da construção estética dentro desse cinema sobre o quarto da empregada, como que é narrado e como que é representado o trabalho doméstico dentro dessa cinematografia. Então, primeiro ela resgata de alguma maneira essa memória a respeito da herança colonial escravagista. Então, se a gente tinha lá a Casa Grande e a Senzala, hoje as construções de boa parte aí das residências continuam nos mesmos modelos, né? A cozinha e a área de serviço ali, como o espaço em que os empregados podem circular e a área social como aquele espaço fronteiriço, que você não pode passar aquela linha, né, aquele limite, a menos que seja mesmo para o trabalho. Então, é bastante presente nessa estética desse cinema essa denúncia, de denunciar os espaços que o personagem, que é uma empregada doméstica, que ela pode circular, e o espaço que tem ali uma fronteira, um limite que não lhe permite a atravessar. Então, é um espaço segregado, é um espaço doméstico, porém segregado. Então, eu trouxe aqui um frame do filme Ao Som ao Redor, em que a empregada ela vai pedir para o seu patrão para poder sair de casa por um momento, fazer algumas coisas fora de casa, e daí a câmera ela justamente denuncia esse trânsito da empregada que está limpando as escadas até ela chegar ao seu patrão, e essa linha que divide a área social da área dos empregados. Então, tem ali uma inferência em que há uma fronteira em que ela entende que não pode ser passada, que não pode ser atravessada. Esse aqui é o meu lugar, o meu espaço de trabalho, esse daqui é o lugar do meu patrão. Aqui ela em pé, estava limpando as escadas, e o patrão sentado lendo o jornal. Então, o quarto da empregada e a desnaturalização do olhar a partir dos enquadramentos. Então, esses enquadramentos, eles acabam por desnaturalizar o que foi naturalizado no tempo, no espaço, a respeito desse lugar, desse espaço mesmo, em que foi colocado para a classe subalterna. A classe subalterna é permitido apenas esse espaço. Então, a residência, ela metaforiza
a sociedade hierarquizada, as hierarquias sociais da sociedade. Então, a potência estética dessas imagens e movimentos está na capacidade sensível de deslocar o olhar do espectador a partir de uma materialidade fílmica sensorial e política. Então, essa câmera, ela também passa por entre os espaços e, ao mesmo tempo, ela possui uma estética, uma iluminação em que mostra o enclausurado, o estreito, o fechado, o escuro. São ambientes com pouca ventilação e com pouca iluminação. Então, ao mesmo tempo, é uma estética sensorial, no sentido de que o espectador sente esse espaço, ele sente esse lugar que essa empregada doméstica circula. Então, o político, com base lá em Rancière, seria vencer as condições de percepção reguladas conforme a ordem vigente. Então, se a gente está acostumado a ver e sentir, né, conforme o status quo, né, naturalizou-se que esse ambiente da área de serviço se destina apenas à classe subalternizada, então ele desloca esse movimento para que se perceba justamente essa ordem vigente, para você desconstruir essa ordem vigente. Então, o espaço segregado da área social até o quarto da empregada é simbólico na representação da desigualdade social que discrimina o espaço doméstico, a cozinha, a lavanderia, o quarto da empregada, o elevador de serviço, destinado à classe trabalhadora, e a área social, sala de jantar, sala de estar, sacada, destinada aos patrões. Então, nesse frame, após a empregada pedir para sair para o seu patrão, ela se desloca até o seu quarto. Então, essa câmera, ela trafega com a empregada, denunciando esse lugar que é o quarto da empregada. Então, o tempo no filme do deslocamento da empregada até o seu quarto é um tempo, vamos dizer, longo, no sentido de fazer o espectador entender que o lugar onde ela se aloja é longe da área social. É um lugar, ela sobe umas escadas, ela passa por entre grades, aqui a gente vê no segundo quadro, numa escada estreita, com pouca ventilação. Então, essa câmera quer mostrar e fazer sentir onde fica esse quarto da empregada, que ela é como se fosse um porão. Ela sobe em um quartinho pequeno, então ele denuncia esse lugar a partir dessa câmera. Então, trata-se de uma câmera que cria intimidade, uma invasão à vida particular do personagem, ou ainda, ao desvelar o espaço social, também se desnuda uma realidade íntima dos personagens sem se descolar da realidade socioeconômica. Então, traz a intimidade, né, e os aspectos do personagem. De alguma forma, coloca esse personagem ali num certo protagonismo e, ao mesmo tempo, denuncia a realidade socioeconômica desse personagem. Aqui no outro filme, o filme Casa Grande, destaco esse frame em que o menino, filho dos patrões, estava no quarto da empregada, e daí para ele voltar até a casa dele, né, é separado por uma grade. Então há uma grade, já é um lugar escuro, fechado,
e há ainda uma grade em que separa esse quarto da empregada da casa que seria essa casa grande. No outro frame, que horas ela volta, as personagens acabam de sair do quarto e sobem as escadas como se fosse mesmo um porão. Então, um lugar que também a gente mostra mais uma vez que é escuro, que é com pouca ventilação, que é nos fundos da casa, depois que termina a planta da casa, que fica o quarto da empregada. Então, o quadro centraliza a representação, focaliza sobre um bloco de espaço-tempo, onde se concentra o imaginário, e ele é a reserva desse imaginário. Ele é o reino da ficção e aqui da ficcionalização do real. Então, a partir desse excerto do Almond, a gente pode refletir a respeito desse quadro enquanto uma formação de imaginário. Ele consegue, a partir do enquadramento de um quadro, ele denuncia esses aspectos e, ao mesmo tempo, é uma nova ficcionalização desse real. Nessa composição estética, a câmera está mais interessada nas partes em que um enquadramento clássico não seriam vistas. Ela transita pela casa denunciando as hierarquias sociais do espaço doméstico. Então, vamos dizer assim, num enquadramento clássico, no sentido de aquela mise-en-scène, como qualquer outra, né, faz parte daquele complemento da narrativa. Porém, aqui, os espaços eles funcionam como personagens da trama. Eles têm muito a dizer. Eles têm tanto a dizer tanto a dizer quanto os próprios personagens da trama. Então, a suposta falta de intenção na exposição prolongada de planos sobre os espaços, deixando os personagens em menor destaque dentro do quadro, escondem um discurso metafórico bem planejado sobre as relações de poder no trabalho doméstico. Então, ao dar esse destaque ao espaço, você denuncia a condição do personagem, representado aqui pelas empregadas domésticas. Considerações finais, então, com base no recorte dos filmes apresentados, percebe-se que o projeto estético-político se empenha em afetar o espectador a partir da experiência, pois provoca uma imersão do espectador à mise-en-scène, o olhar sobre a distribuição e organização das posições de poder a partir da representação do espaço doméstico é deslocado em nível subjetivo para se pensar e experimentar novas maneiras de ver e de sentir. Essa visualidade aproximada para o quartinho da empregada no quadro provoca uma experiência fílmica que desorganiza não apenas a tradição formativa do olhar para a imagem cinematográfica, como suscita uma proposta estético-política que reinventa uma experimentação de mundo. Então, aqui com base em Rancière, a partilha do sensível, esses filmes, de alguma maneira, trazem essa questão da experiência e, portanto, uma partilha de sensível. Ela desloca o espectador, o olhar, o ver e o sentir do espectador que estava acostumado, no caso aqui em específico, a essa naturalização do próprio trabalho doméstico, muito relacionado às questões subalternas. Então, ao deslocar, você acaba ocupando outros espaços que antes
vamos dizer que não era o lugar, não é? Você encontra novos espaços de debates a partir desse olhar sensível que estas obras trazem. Então, vou terminar a minha apresentação por aqui. Agradeço a atenção de vocês e um bom seminário a todas e todos. Obrigada.